nunca pensei que a maturidade ela ia ter um valor diferente na minha vida à medida que eu estivesse crescendo. Eu sempre pensei que o seguinte, a maturidade era como uma coisa que você desenvolvesse e ela se tornasse uma coisa sólida, forte, e ela permanecesse assim meio que imutável ao longo do resto da vida. Ela aparece tipo ou bem cedo ou mais tarde para alguns e de repente ela fica o resto da vida naquele mesmo estágio. Mas não, mano. Na verdade a maturidade, ela é uma coisa que vem com o tempo e às vezes vem mais em um certo período, às vezes vem menos em outros períodos, mas ela continua sempre evoluindo. Eu acho engraçado porque recentemente eu fiz 25 anos, até quero fazer um vídeo, vai ter um vídeo sobre isso, comentando sobre essa idade em específico, porque tem algumas coisas que eu quero comentar a respeito disso. Mas, cara, olha que engraçado. Ter 25 anos não é a mesma coisa que ter 22, nem 23. Não é a mesma coisa. Eu achava que seria, tipo assim, eu pensava assim, quando eu tava ali com 21, 22, 23, eu pensava, mano, até meus 28, 29 vai ser a mesma coisa, mano. Vai ser a mesma coisa. Meu corpo, sei lá. Mas não, mano. O meu corpo tá mudando várias coisas, a minha mente tá mudando várias coisas, mas o mais interessante que eu consegui observar é a minha maturidade. Eu sempre fui muito bobalhão e tudo, mas de certa forma, fazendo uma análise profunda aqui na psicologia humana, na psicologia da minha mente, a questão de eu ser bobo era justamente para tapar buracos dentro da minha personalidade, digamos assim, né? Como assim? Por exemplo, o fato de eu enfrentar uma vida complicada, uma família disfuncional e tal, ou semi-disfuncional, né? Enfrentar certas dificuldades psicológicas, né? Eu era um cara muito depressivo, muito pessimista na minha adolescência. Até hoje eu tenho esses resquícios dessas coisas. Então, assim, sempre foi muito difícil na minha cabeça controlar tudo isso, né? Então, existia essa válvula de escape que seria, no caso, o fato de eu ser muito bobão, muito bobalhão. Então, mesmo com 17, com 18, com 20 anos, eu agia como se fosse... Agia entre aspas, tá? Não agia totalmente assim, mas quem me olhava facilmente veria um adolescente ali, né? Um 16, 17 anos, um gurizão, sabe? E eu sempre gostei até porque daí tinha uma energia mais jovem, mais juvenil e tal, tá certo? Mais energética. Apesar de que eu nunca fui um cara muito energético, apesar de tudo, né? Mas eu pensava que, assim, era querendo ou não, uma forma de lidar com essas coisas, com a parte triste das coisas. Então, quando a gente é muito triste, acaba se criando uma camada, uma casca, no qual tu é muito bobalhão, então tudo é muito engraçado, tu tenta fazer muita palhaçada, ou as pessoas não te levam tão a sério porque tu é muito palhaço, e tudo bem, tu mesmo não se leva a sério, mas no fim, mano, quando chegava meia-noite ali, quando chegava de madrugada, num sábado, num domingo, e o cara fica no computador assim sozinho, sem ninguém, mano. Sem amigo mandando mensagem, sem namorada, sem nada. Aí, mano, que tu começa a pensar assim, caralho, mano, que triste que é o vazio da alma, o vazio da mente humana, do psicológico humano. Que louco, né, mano? Então eu demorei muito pra desenvolver esse meu lado mais maduro, né? De pegar e falar assim, o que tá me incomodando? Eu sempre fui muito de não querer arrumar problema. Eu peguei muito isso da minha mãe. Não querer arrumar conflitos, não gerar conflitos. Ou evitar o máximo possível. Ou nem que eu tivesse que dar a minha cara a tapa, assim como Jesus, pra não desenvolver uma briga. Eu preferia assim que a pessoa me xingasse, falasse mal de mim, mas tudo bem, eu consigo lidar com isso. Só pra que não se gere uma briga. Ao invés de eu mandar, vai tomar no teu cu tu, seu filho da puta. E eu devia ter feito mais isso, na verdade, né? Mas a questão é, mano, demorou muito tempo pra se desenvolver essa maturidade. Agora, com 25 anos, que algumas coisas ficaram muito claras pra mim. Então, a primeira delas é, eu tenho que me dar o respeito antes de esperar que as outras pessoas me respeitem. Então, não adianta mais ficar esperando assim, a pessoa vai me respeitar por quem eu sou, naturalmente vindo de fábrica. E se espera que sim, o certo seria. Mas, cara, se você mesmo não se respeitar, as outras pessoas vão passar por cima, mano. Se o cara vem de brincadeirinha no serviço, você tem que cortar, mano. Tem que cortar, não adianta. Nem que seja da forma mais elegante possível que você puder ser. Se não puder ser elegante, apenas seja um cara que corta o cara na hora. Outra coisa, lidar com problemas sérios, problemas financeiros, problemas da vida pessoal e tal, ou de relacionamento, sentar e conversar, mano. Sério, olho no olho. Não precisa, assim, ser super sério. Cara, isso aí me dá uma agonia também, que eu entro naquela questão que eu sempre lembro do Pequeno Príncipe. É uma história que eu gosto muito. Que ele reclama muito, assim, do fato das pessoas se tornarem adultas e esquecerem a magia de ser criança. E eu sempre fui muito disso, mano. Eu sempre, desde criança e desde adolescente, eu já tinha raiva de ser adulto. Ou de querer ser adulto. Ou de saber que um dia eu ficaria adulto. Por quê? Porque os adultos, eu sempre achei os adultos muito chatos.
muito sérios. Ai, tudo é o fim do mundo, tudo. Que nem o cara, mano, lá na fábrica, produzindo um monte de embalagem plástica pra um cereal lá da puta que pariu, pra embalar seda de tabaco. Aí tu fica pensando, mano, que utilidade tem isso, mano? Que utilidade tem isso? Sabe? Aí vi os caras assim, a máquina, tem que montar rápido pra máquina, que Deus o livre vai faltar na máquina, a linha de produção. Olha, meu Deus, cara, isso não é importante. Vocês que tornaram isso importante. Eu sei, tudo depende, o emprego depende, a produção da fábrica é o que gera o emprego, é o que gera o dinheiro, que paga a gente e tal. Então é preocupante. Mas, cara, não precisa, te acalma, não é nesse nível. Não é que nem um presidente de um país que tem que decidir uma coisa porque senão vai gerar uma guerra e tal. Não tem, mano. Vocês geraram esse problema. Cara, dá pra arrumar lá? Não, vamos arrumar e tal. A gente vai precisar fazer aqui e tal. Faça, mano. Não precisa essa loucura de urgência. Como se os donos da firma fossem ficar menos milionários, tá ligado? Aí é só estresse pra ti e eles estão lá nadando no dinheiro. Tranquilo. E os otários dos líderes correndo que nem umas baratas tontas. Temos que resolver. Não, temos que fazer. Tem que fazer. Para, cara. Entendeu? Então, assim, a maturidade de perceber que certas coisas não são importantes como pareciam que eram, sabe? Ou de não levar a vida tão na seriedade ou tão na esportiva. Existem momentos e momentos, tá ligado? Que nem hoje, mano. Hoje eu vejo, assim, coisas que nem, por exemplo, palhaçadas de adolescentes. Existe daí dois modos meus, né? O modo julgador, que todo mundo tem. Não vou ser hipócrita, não vou mentir, eu não julgo ninguém. Não julgareis para que não sejam julgados. Vai se fuder, eu sou humano, eu vejo uma pessoa que é diferente de mim, ou que é igual a mim, tanto faz. Eu vejo um outro ser humano, eu vou ter qualquer opinião. Mas aí você está julgando. Cara, a gente vai julgar, mano, indiretamente ou não. E o pior de tudo, tem gente que julga e ainda fala pra todo mundo. E ainda exacerba pra todo mundo. E outra, uma coisa é você ter uma opinião daquela pessoa. Não, eu acho que aquela pessoa ali é um pau no cu, porque ele fez isso, isso e isso pra mim. Ou eu fiquei sabendo que ele fez isso, isso e isso pra outros. Mas daí já fico na retaguarda pensando que não tenho certeza. Outros que me falaram. Mas, cara, aí por causa disso, Deus o livre, não posso julgar ninguém. Só Deus julga. Vai tomar no teu cu, mano. Eu julgo quem eu quiser. E as pessoas vão me julgar de volta e tá tudo bem, é a vida. Se ela me julgar de volta, eu tenho que ter argumento pra bater de frente. Não, mas tá errado o teu julgamento. Pronto. Se eu estiver fazendo um julgamento errado de outra pessoa, ela também pode vir falar. Claro, eu não vou ficar distribuindo julgamentos, porque eu não sou juiz de nada, juiz de valores e tal. Mas, cara, todo mundo indiretamente tem isso. E se você não tem, se você não tem muito contato com outras pessoas, você não perde muito tempo fazendo isso, mais show ainda. Eu também, mano. Eu não fico assim toda hora. Aqui ó o cara, aqui ó o cara. Vez ou outra sim. Tu olha assim, olha esse cara, mano. O cara fazendo dinheiro pra caralho só com celular, mano. O cara não tem nada, o cara não tem nada que consegue fazer dinheiro. E eu aqui tentando fazer tudo, não consigo. É saudável? Não. É legal ficar fazendo isso toda hora? Não. Mas eu sou ser humano. E eu não vou ficar aqui mentindo, pagando de moralista, não sei o que, tá ligado? Mas existe sim um certo ponto da maturidade que me faz ver que sabe separar isso. No momento no qual eu tô julgando por puro julgamento, tipo, só pelo lazer de julgar, tipo, olha esse cara aí, olha esse cara tá rateando ali, olha esse cara, cara chatão e tal, cala a boca, sabe? E tem um lado de que fala assim, coitado do cara, o cara tá tentando, né? Não, o cara tá tentando, mano. Dá pra ver que o cara tá tentando, apesar de tudo ali e tal. Ele tá se esforçando e tal. Entendeu? Existem esses dois lados. Esse eu acho que é o mais importante. Não é só positivo, só coisa. Eu bato muito nessa tecla do ser positivo, ser otimista, porque tem muita gente que espalha essa mentira pra todo mundo, como se esse fosse o único problema da vida das pessoas. O problema é aqui, cara. E não vem me dizer que, não, você não tem dinheiro porque é por causa do seu pensamento. Pode ser uma parte, sim. Mas nem tudo. Nem tudo é tudo. Entendeu? Conseguiu entender o que eu tô querendo dizer? A vida, mano, só vive a vida, tá ligado? Não precisa, Deus o livre, criar uma manobra mental porque Deus o livre, não sei o quê. Calma um pouco, mano. E a maturidade, mano, vem também com a idade, obviamente, né? Algumas pessoas vão se tornar muito maduras mais novas, outras só quando se tornarem mais velhas, e outras nunca viram. Nunca se tornarão maduras, mesmo estando muito velhas. Mas que nem hoje eu olho pra pessoas adolescentes, mano. De 10 a 8, 7 anos a menos que eu, por exemplo. Pessoas de 15, 16.
Eu olho aquela gurizadinha ali, mano, e eu entendo porque eu já fui adolescente, então eu sei exatamente o que eles estão pensando, como é que eles estão agindo. Eu entendo como é que eles estão. Qual é o mindset dos caras. Mas, cara, às vezes eu acho tão patético. Eu já achava patético na minha idade, mano. Naquela idade ali. Com 15, 16 anos, eu me achava patético e achava patético e ridículo todos os outros adolescentes. Ai, olha lá o adolescente que odeia adolescente. Mas é o mínimo, né? Eu acho. É o mínimo de um adolescente, é odiar outro adolescente, tá ligado? Tá, então eu tô brincando um pouco aqui, mas você entende, né? Você que é um ser humano normal e tem senso comum normal, você entende o que eu tô falando, tá? Mas assim, como é que pode, né, cara? Eu não sou tão velho a ponto de, olha, esses jovens, não sei o quê, mas eu também não sou tão novo a ponto de falar, de me incluir com esses jovens. E ao mesmo tempo, eu consigo olhar pra eles, entender eles, falar assim, não, tá, tudo bem, os caras são jovens, faz parte, né? E eles são assim porque são jovens. Mas ao mesmo tempo eu tô naquela coisa tipo assim, mano, isso é bem coisa de jovem mesmo, né, cara? Bem coisa de adolescente mesmo. Fazer esse tipo de coisa, né? Buscar atenção. Os caras são carentes. Eu já fui muito carente, mano. Já fui muito carente, já me humilhei demais tal. E hoje eu percebo quão ridículo é isso, mano. É 1000 vezes melhor, cara, você ser um cara solitário, você ser um cara sozinho, que não tem nenhum amigo, namorada, nem a sua família, nem nada. Do que você ser um cara carente. Ah, por favor, me ame. Por favor, seja meu amigo. Cara, pior coisa do mundo. Pior coisa do mundo. Então, cara, interessante analisar como a maturidade ela tem estado aí na minha vida, como ela se desenvolveu. Hoje eu tenho um olhar muito mais maduro, né, e profundo para a maioria das coisas. Tipo, não é mais tudo tão preto no branco. Tem que analisar bem, tem que ver bem, né? Às vezes que nem agora tem os problemas, que nem talvez já deve ter saído o vídeo, que a minha moto eu sofri um acidente. Eu poderia, e às vezes dá vontade, mano. Dá vontade, tá tudo certo também. Mas eu penso assim, poderia ficar, na minha época atrás, mano, eu ia chorar por meses, ia ficar, puta, acabou a minha vida, nada dá certo na minha vida. Eu fico um pouco assim, tipo, porra, que paia, né, cara? Justo quando eu fiquei desempregado, eu vou lá tentar fazer uma rendinha extra e sofro um acidente. Agora o prejuízo vai ser enorme. Mesmo que, teoricamente, não sei se eu vou pagar ou não, não sei como é que ele vai desenrolar a questão, né? Mas enfim, mesmo assim é uma dívida, é um custo, eu tô sem a moto e tal, então é ruim, sabe? Eu podia ficar chorando e tal, mas, cara, sinceramente, tô triste, como eu disse no outro vídeo, tô. Mas não é o fim do mundo, tá ligado? Se tiver que vender a moto, vende. Outra hora eu consigo outra. E assim vai, tá ligado? A vida, mano, a vida ela é tão extensa e de tantas formas que as coisas acontecem. Um dia eu vou estar aqui, quando vem no outro eu vou estar morto. E é isso, mano. A vida que segue no bagulho, tá ligado? É triste, mano, pra quem fica, com certeza. Mas assim, sinceramente, faz parte. E isso é ser maduro, mano. É tu entender que as coisas fazem parte das coisas. Que a gente vai tentar mudar, vai tentar melhorar. Se não der, beleza. Se fracassar, tudo bem, a gente vai tentando e tal. Acha uma outra alternativa. Isso é ser maduro no final das contas. Esse é o poder da maturidade. Entendeu? Então é isso, né, pessoal? Vou encerrar o vídeo aqui por aqui. Deixa o like, se inscreve no canalzinho e adeus.